Começa agora, Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Jesus lindo, obrigado por todas as dores que me fazes passar. É muito pouco diante do peso da cruz que te deram pra carregar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Bem-vindos. Aqui é a Rádio Estação Floripa, sempre conectada com vocês. O programa Estação Jesus Lindo está começando. Eu sou Paulo Bertoletti e te convido a ficar comigo hoje para a gente falarmos sobre a Nova Aliança. Um tema muito importante. A Nova Aliança se encontra no Novo Testamento. Quando se muda o herdeiro, a maneira de dar a herança para o herdeiro, é necessário um Novo Testamento. O Antigo Testamento também tinha uma aliança muito importante com a nação de Israel. Essa aliança, como diz nas Escrituras, é perpétua, é eterna. Mas havia um projeto de Deus de redenção, resgate de toda a humanidade. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra para trazer essa nova aliança. Vou tentar resumir, se possível, porque a antiga aliança é muito complexa. Tem muitos livros, muitas etapas dela, Mas, basicamente, a antiga aliança foi dada, a princípio, a Abraão, um homem que Deus escolheu, já com uma idade avançada. Ele se chamava até Abrão, depois Deus trocou o nome dele. Tinha por esposa Sara. Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, que nem as estrelas do céu daria para contar a nação imensa que seria vinda dessa aliança que Deus fez com Abrão. Mais para frente, depois que o povo de Israel já tinha tido várias experiências com Deus, inclusive de virar as costas para Deus, o povo de Israel se encontrava cativo no Egito, onde ficou por 400 anos. Nesse momento, Deus levantou Moisés. Moisés foi o líder daquele povo naquele momento, que guiou para a liberdade do cativeiro, aonde lá no alto do monte foi dado os 10 mandamentos que nós temos no Antigo Testamento. Os mandamentos de Deus são eternos, é o caráter de Deus. Deus não muda o seu caráter. Não é que tenha se anulado o Antigo Testamento, mas a gente precisa entender essa transição de Antigo Testamento para Novo Testamento. Senão nós vamos ter dificuldade na nossa caminhada cristã. Ainda mais porque existem teologias diferentes, ensinamentos diferentes. Quando Moisés libertou o povo, foi instituída a festa da Páscoa. E o que era a festa da Páscoa? Tinha que se sacrificar um cordeiro em lembrança que Deus libertou o povo do Egito. Assim como era uma alusão, uma tipologia do que Cristo fez mais adiante. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero ler para os irmãos aqui um texto que está na Palavra de Deus no Antigo Testamento. Profeta Jeremias. Está no capítulo 31 e diante. Diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias que tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Quem anulou a aliança não foi Deus, foi a nação, porque a palavra de Deus não volta atrás. Não obstante, eu haver desposado, diz o Senhor. O Senhor tinha feito um casamento como se fosse uma noiva, tinha desposado já Israel, tinha concluído a aliança com Israel. Foi Israel que foi adúltera espiritualmente. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis, também no seu coração escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Profeta Jeremias, anunciando a profecia
que aquela aliança seria substituída por uma nova aliança em Cristo. Cristo ainda era tido como o Messias. Profecias de Isaías, de Jeremias, anunciavam que viria um Messias, que viria estabelecer o reino de Deus. Houve uma grande confusão com os religiosos da época, que alguns acreditaram em Jesus, a maioria achou que ele era um falso profeta, mas ainda aqueles que acreditaram em Jesus, queria que Jesus tomasse rédeas do reino aqui na terra, que fosse lutar contra o Império Romano, e não era nada disso que Jesus veio fazer aqui na terra. Jesus veio anunciar o reino dos céus. Ele disse desde o princípio: eis que é chegado o reino dos céus. Se arrependam e se convertam. A entrada no reino, a entrada na nova aliança, não pode se dar sem arrependimento e mudança de atitude. Conversão é mudar o caminho, andar pelo caminho de Cristo. Nesse caminho de Cristo, tem todos os evangelhos nos ensinando qual é esse caminho. E nessa transição de antiga aliança para a nova aliança, há muita confusão. Paulo escreve muitas cartas à igreja ensinando que se a gente quiser se firmar na lei, nós vamos estar jogando a graça fora. Então, por que motivo o Senhor Jesus viria pagar um preço na cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus, se pelos mandamentos, pelas leis de Deus, alguém pudesse alcançar a salvação, pudesse se aperfeiçoar? É impossível o ser humano, porque todos nós somos falhos. O único ser que foi perfeito é o Senhor Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei e os profetas. Inclusive é importante falar isso, porque hoje muitas pessoas buscam profecias. Aonde tem um suposto profeta, lota aqueles templos, aqueles lugares, atrás de profecias. Jesus cumpriu todas as profecias. Não há nada de novo no reino dos céus, não há nada de novo no evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer que se alguém trouxer algo diferente do evangelho que já foi pregado, que seja anátema, maldição. Então é preciso ter cuidado. E também não buscar profecias só que são materiais. Muitas pessoas, muitos líderes, distorcem o Antigo Testamento, trazendo ele todo para benefícios materiais. Por exemplo, se Deus abriu o Mar Vermelho através de Moisés, Deus vai abrir o mar para ti também, e vai ser só vitória, vai ser só conquista. Existe uma promessa para cada um de nós, a mesma promessa, que é de salvação e vida eterna. Na nossa vida individual, Deus tem um projeto com cada um. Nem todos vão ser bem-sucedidos financeiramente, nem todos vão ser mega empresários. É Deus que escolhe, a cada momento da nossa vida, o que a gente tem que passar ou não. E muitas vezes é no deserto, é na dificuldade que Deus trabalha com cada um de nós, nos moldando à imagem e semelhança de Jesus. O objetivo dessa nova aliança em Cristo é mostrar que todos podem chegar à salvação, se arrependerem e se converterem. Uma aliança, ela tem por símbolo um círculo. O círculo representa bem o que é Deus. Deus é eterno, ele não tem começo e não tem fim. E ele não volta atrás na sua palavra. Se nós formos fiéis à palavra do Senhor Jesus, nós vamos alcançar essa salvação, a redenção da nossa alma. Aí sim nós vamos entender plenamente o que está escrito nas Escrituras. Por enquanto, a gente vê como se estivesse olhando para um espelho. Não consegue ver claramente, mas está prometido que quando Jesus nos transformar, a sua imagem e semelhança de novo, seremos semelhantes aos anjos. E o que nos impede hoje de entender a plenitude espiritual é que estamos presos nesse tabernáculo, nesse corpo físico, e o nosso racional é limitado. Ou quem pode entender a eternidade de Deus? Porque sempre que se faz uma pergunta, se Deus é eterno, quem criou Deus? Como Deus sempre existiu? Isso é uma pergunta que ninguém vai conseguir responder. Ninguém, nem cientista, nem religioso, ninguém consegue. Nós temos é que aceitar que nós somos limitados e Deus é superior. E esse Deus nos ama tanto que fez uma aliança, uma nova aliança. Foi necessário substituir aquela aliança porque o povo de Israel foi inúmeras vezes infiel às Escrituras, aos profetas, aos sacerdotes, aos juízes que governaram por certo tempo, aos reis que governaram certo tempo. Israel, em determinado momento, pediu um rei. Ele olhou e disse que as outras nações tinham um rei, eles queriam um rei também. Deus permitiu por um tempo Saul, mas Saul foi um rei falho. Aí Deus levantou Davi,
O rei Davi foi um homem escolhido por Deus. E mesmo a palavra dizendo que ele era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde os erros que Davi cometeu. Davi, infelizmente, cometeu adultério e, inclusive, botou o marido da mulher que ele estava se envolvendo numa linha de frente para morrer na batalha. Ele foi severamente cobrado por isso por um profeta e depois buscou arrependimento, mas, infelizmente, a gestação que estava na barriga da mulher dele, essa criança se perdeu. Depois nasceu Salomão, que é o descendente que Jesus prometeu, Deus prometeu na palavra a Davi que da semente dele ia continuar reinando sobre Israel. Salomão também foi um rei muito sábio. Dizem que não teve homem mais sábio na terra do que Salomão, mas ele também se desviou do caminho. Por isso que foi necessário Jesus vir. Jesus é perfeito e correto em todos os seus caminhos. Ele em tudo foi tentado e em nada foi reprovado. Ele passou por todas as dificuldades que um ser humano passa, desde fome, dor, frio e sede. Até na cruz do Calvário, ele chegou a dizer uma das suas últimas frases: tenho sede. Então prova que Jesus Cristo veio para pagar um preço por mim e por você. Essa nova aliança não pode ser desprezada. É uma aliança da parte de Deus. É uma aliança eterna também, porque ela vai se cumprir até os últimos dias. É quando as profecias vão se cumprir todas. Jesus disse: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Mas o povo naquela época não entendeu essa transição. Aí o Senhor Jesus, depois que já tinha ressuscitado, levantou um homem chamado Saulo de Tarso, que é o conhecido apóstolo Paulo. O relato dessa história está no livro de Atos, na conversão do apóstolo Paulo. Justamente Jesus, no alto da sua sabedoria, da sua plenitude, escolheu um dos homens que era mais rigoroso na lei dos judeus. Um homem que era tão rigoroso que perseguia a igreja achando que era um grupo de hereges. Jesus transformou esse homem, de um coração duro, num apóstolo cheio de amor. Ele é o apóstolo que veio nos ensinar a transição para a nova aliança. Através das suas cartas, ele fala disso o tempo todo. E essa frase que eu disse agora há pouco, quem quer se justificar pela lei, caiu da graça, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ele que era um homem mais rigoroso possível na lei. E ele entendeu o Evangelho. Ele entendeu o Evangelho através do Espírito Santo. Tanto que ele disse: eu sou apóstolo, escolhido por Jesus. Ele começa cartas contando isso. Escolhido pela parte de Deus. O apóstolo Paulo, se você puder ler as cartas Gálatas, você vai ver ali que ele fala da liberdade que nós temos em Cristo. Porque os judeus já estavam cobrando daqueles novos convertidos que seguisse as tradições do judaísmo. Só que o judaísmo era da antiga aliança. E hoje, por que eu trouxe esse tema? Porque esse tema também traz confusão na igreja hoje. Algumas igrejas querem trazer coisas do judaísmo para dentro do cristianismo. E isso faz uma confusão na cabeça do povo. No segundo bloco, eu vou contar uma história, uma experiência pessoal minha com esse tema, com coisas do Antigo Testamento que se envolvem no Novo, que precisa muito discernimento espiritual. Por isso, sempre vou dizer aqui que a leitura da palavra de Deus é fundamental, para não sermos enganados com palavras mentirosas, com pessoas que distorcem a palavra de Deus. Nesse bloco agora, nós vamos ouvir a música Aliança de Sangue, de Anderson Freire e Ariane. Eu quero que você medite nesse louvor e fica aí que em breve voltaremos para falar mais sobre a nova aliança. Somos um, o teu sangue fez assim. Oh, 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 teu amor é bem maior que tudo em mim. Oh, 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 oh. Ao descer ao mundo sem a sua glória, me abraçou tão forte, oh meu Jesus.
E ao voltar pro céu fez da nossa história aliança com preço de cruz, comunhão de graça e de luz. És o Rei da glória, teu trono não te separou de mim, teu sangue eternizou nossa história, nossa aliança não tem fim. Somos um, o teu sangue fez assim. Nossa aliança não tem fim. Voltamos a apresentar Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Voltamos. Lindo louvor. Aliança de sangue. O preço dessa aliança foi o sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Paulo escreve: como é que nós vamos escapar se a gente negar tamanha salvação? Como a gente vai conseguir escapar da condenação que vem para o mundo se a gente desprezar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo? É um sacrifício de amor. O caminho que Deus escolheu para a redenção da humanidade é através do Filho.
Ninguém pode ir ao Pai se não for pelo Filho. E todos aqueles que Deus der para Jesus, Ele prometeu que não vai deixar nenhum se perder. E no último dia vai ressuscitar. Essa é a nova aliança, uma aliança de liberdade. No primeiro texto de Jeremias, a gente leu que Deus faria uma mudança na aliança. Colocaria dentro do coração do homem a aliança. Não mais em pedras, não mais em tábuas, não mais só em livros. A gente lê a Bíblia para aprender da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mas aonde que Deus quer que essa palavra dê fruto? É no meu e no seu coração. É com atitudes. Não pode uma árvore boa dar frutos maus. A gente precisa dar bons frutos. Eu quero dividir com os irmãos uma experiência que eu tive há mais ou menos 16 anos atrás, quando eu cheguei em Florianópolis. Eu vinha de Porto Alegre, já conhecia um pouco do Evangelho, que era me explicado, contado. Eu não tinha ainda intimidade com a palavra de Deus. Eu tinha gosto de ler a palavra de Deus, mas pouca compreensão. E foi me oferecido, quando eu cheguei aqui, estudos bíblicos, um discipulado. Isso acontece em várias denominações. Eles normalmente procuram pessoas que já creem em Deus para apresentar um discipulado. O ideal seria que as igrejas procurassem as pessoas que não creem em Deus, não ficar tirando pessoas de um lugar para o outro, como se fossem clubes de futebol. A gente precisa, sim, levar a mensagem do Evangelho, não ficar disputando como se fossem empresas rivais. Isso, para as pessoas que são de fora da fé, é horrível. Elas não entendem porque existe tanta divisão dentro daqueles que se chamam cristãos. Esse discipulado que me foi oferecido apresentava os 10 mandamentos como se fossem obrigatórios ainda para todo cristão. E entre deles, se eu não cumprisse o 4º mandamento, que em certas traduções é o sábado, em outras traduções da Igreja Católica é domingo, eu estaria em pecado, eu não poderia nem me batizar. Aí isso me fez muito mal. Eu pensei, Senhor, se eu realmente estou em pecado por estar trabalhando ao sábado e eu queria me batizar, me mostra na tua palavra, na tua escritura. E isso foi um favor que me fizeram. Eu não vou citar o nome da denominação aqui por ética. Eu comecei, a partir desse momento, me dedicar ao estudo das escrituras mais do que antes. E fui abençoado. Enquanto eu trabalhava de vigilante de madrugada, quando as coisas ficavam tranquilas, eu abria a palavra de Deus e ali eu ia estudando. Aí eu entendi a nova aliança. A nova aliança é de graça. Tem uma passagem no livro de Atos que Deus levanta o apóstolo, o discípulo Filipe, para ir até um eunuco, ele é um representante do governo etíope. Ele está andando pela uma estrada e Deus leva Filipe até lá. E o eunuco está lendo uma palavra do profeta Isaías, que falava do Messias que ia vir. Só que esse cidadão não estava entendendo a palavra. Aí Filipe chegou do lado e perguntou, você está entendendo o que você lê? E ele disse, como eu vou entender se ninguém me explicar? Aí Filipe começou, a partir daquele ponto, a apresentar Jesus e chegou ao ponto de apresentar que o Messias era Jesus. Não muito distante dali, eles passaram por águas. Aí o etíope disse para Filipe, aqui tem águas, o que impede que eu seja batizado? E a resposta de Filipe foi a resposta que eu buscava da parte de Deus. Se tu crês de todo o teu coração que Jesus é o Filho de Deus, tu pode te batizar. Esse é o requisito para nós nos batizarmos nas águas. A partir dali, a gente vai buscar com zelo, estudar a palavra de Deus e realmente nascer de novo. Realmente buscar o batismo com o Espírito Santo, que nem sempre é da mesma forma. Isso também é outra grande confusão, mas isso é tema para outro programa. Quero me deter nesse ponto do batismo. O batismo não pode ser negado a ninguém. Quando eu percebi que o batismo era um direito meu, eu vi que ali eu não estava no lugar certo. E quando eu comecei a ler as cartas de Paulo e entendi que ele foi o homem levantado para explicar essa transição das alianças, eu não posso querer viver o judaísmo, porque eu não sou judeu, não vivo em Israel, e ainda que eu vivesse Israel, eu seria o que se chama de um judeu messiânico, que são aqueles judeus que acreditam que Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Messias enviado. Os judeus do judaísmo tradicional não creem em Jesus, infelizmente. Eles ainda estão esperando o Messias. Eles, inclusive, têm tudo pronto para a reconstrução do templo, porque eles têm necessidade de voltar a fazer os sacrifícios,
Porque desde que o templo foi destruído, e é só lá no templo que pode fazer o sacrifício para a remissão dos pecados, eles não conseguem fazer o sacrifício. Já tem todos os sacerdotes descendentes da tribo de Levi, todos os utensílios, inclusive até a vaca vermelha, de cor avermelhada, que é necessário para esse sacrifício. Isso também é cumprimento de profecia, porque existe uma profecia que esse templo vai ser reconstruído mesmo, e vai voltar a ter sacrifício lá, mas que por um pouco de tempo. Quando houver uma falsa paz lá em Israel, aí é que está se completando o tempo dos gentios. Aí é que o Senhor Jesus Cristo está perto de voltar. O Senhor Jesus Cristo nos avisa isso no Evangelho. Eles vivem ainda na antiga aliança, eles desprezaram Jesus, o sacrifício de Jesus, mas mesmo assim a aliança deles se mantém de pé. Se fosse de outra maneira, Israel não existiria mais. Israel só existe porque Deus tem uma aliança perpétua com Israel. E o Senhor Jesus Cristo vai voltar em Jerusalém. Jerusalém é o relógio do mundo e ele já está em contagem bem avançada. As profecias estão se cumprindo. Nesse fato de eu não conseguir me batizar e estudar, eu cresci muito. Eu aconselho a cada irmão, a cada irmã, por mais que tenha conhecimento bíblico, procurar sempre estar estudando a palavra de Deus, porque sempre o Espírito Santo tem algo novo para revelar. E, se possível, ajude as pessoas que estão começando na fé a encontrar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da paz. Nosso Deus não é Deus de confusão, não é Deus de divisão. Deus trouxe o Evangelho para que todas as pessoas chegassem ao conhecimento da verdade. Para Deus não existe diferença entre grego, entre judeu, entre árabe. Isso o apóstolo Paulo também escreveu. Deus nos vê como filhos. Todo aquele que confessar o nome de Jesus, o Senhor Jesus vai confessar diante do Pai, no tribunal que nós vamos nos apresentar. Essa é a promessa da nova aliança, que nós vamos viver uma vida em Cristo. Só que o verdadeiro evangelho tem uma cruz. É um evangelho que Jesus Cristo nos avisa que aqui nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Cuidado se você congrega, se você vai num lugar que não prega essas coisas do evangelho, da necessidade de renúncia diária a si mesmo. A gente precisa renunciar às nossas vontades muitas vezes. Precisa renunciar a alianças com o mundo. Se nós nos voltarmos para alianças com o mundo, muitas vezes a gente se afasta de Deus. Nós somos chamados para ser sal, para fazer a diferença. Se nós formos iguais às pessoas que não creem em Deus, do que Deus vai poder nos aproveitar no reino? E no reino nós somos servos, nós não somos senhores, estamos aqui para servir. Quando eu me batizei, logo eu comecei a estudar cada vez mais. E uma coisa que eu quero falar sobre o batismo também, não é porque a gente se batiza que a gente vira um super-herói. Nós vamos continuar com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. Quando uma pessoa se batiza, ela está falando publicamente, dando testemunho público que ela entendeu que Jesus Cristo é o Senhor. Ela está falando publicamente que entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Mas a partir daí começa uma caminhada. Essa caminhada só vai ser bem sucedida se nós conhecermos o caráter de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. E essa vontade de Deus se revela no Novo Testamento, no Evangelho, no livro de Atos, nas cartas e inclusive no livro da Revelação, porque no último bloco eu vou ler um texto de Apocalipse, falando com a igreja. É importante que a gente saiba que a palavra de Deus tem que ser o nosso alimento diário. Esse programa, Estação Jesus Lindo, tem essa intenção de trazer sempre um alimento diário. Um alimento diário, porque o dia que você for ver, eu não sei se vai ser no dia que a gente está gravando o programa, no dia ao vivo, você pode ver em qualquer parte do mundo através do canal no YouTube. Esse é um recado que eu quero deixar para você também. Se inscreva no canal da rádio, ajude a compartilhar esses vídeos, você vai estar nos ajudando a crescer essa família. Se inscreva também no meu canal particular, Jesus Lindo, depois fica na descrição do vídeo, aperta ali naquela setinha a mais, a técnica vai botar, o Everaldo. Estou aqui também com o Marcos Brum, diretor da rádio, que está operando a mesa. E em nome dessa equipe, eu quero agradecer você estar dando crédito a esse programa, a esse trabalho. E quero também agradecer a Vision, que é a nossa parceira e patrocinadora.
a clínica Vision Oftalmologia. Ela tem nos ajudado muito. É uma clínica séria, instituída há mais de 10 anos. É muito fácil marcar consulta lá. Tem o telefone no WhatsApp aí que está passando no comercial aí após o programa, durante o intervalo do programa. Você liga para lá, pode marcar sua consulta. Aceita vários convênios, atende particular e vários convênios também. Se você tiver qualquer dificuldade de visão, procure a Vision que você vai ser bem atendido. Voltando ao tema da nova aliança, irmãos. A nova aliança é a coisa mais importante para nós anunciarmos para os nossos filhos. Uma família que não prega o evangelho dentro de casa, que não ensina os filhos, vai ser uma família dividida. É dever de cada família ensinar para os seus filhos que nós temos um Deus, que nós temos Jesus, que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não é um livro de lendas, de mitologia, porque isso, irmãos, não vão ensinar na escola. Mesmo que seja uma escola com cunho religioso, e eu tenho atendido várias escolas com cunho religioso no meu outro trabalho, eu vejo pouca fé, irmãos. Eu não vejo nos adolescentes, nos jovens, o mover do Espírito, eu não vejo eles falarem como cristãos. O importante é que as famílias saibam que o dever de nós anunciarmos Jesus é nosso. Se alguém pensa que vai poder pregar o Evangelho, que comece pela sua própria casa. Eu costumo dizer para os meus filhos que a maior herança que eu posso deixar para eles jamais vai ser algum bem material. Sim, deixar ali a herança do Evangelho. Só Jesus tem o caminho para a vida eterna. Por isso é importante que a gente saiba da nossa responsabilidade de falar do Evangelho para a nossa família, de viver o Evangelho e dar um bom testemunho. Porque se nós só falarmos e não dermos bom testemunho, não vão dar crédito para as nossas palavras. Me lembro até uma história figurada, para dar de exemplo, que um menino se aproximou do pastor no final do culto e perguntou: pastor, o meu pai pode morar aqui na igreja? E o pastor perguntou: como assim, meu filho? É porque aqui ele nos trata bem, trata todo mundo bem, mas em casa ele grita com a minha mãe, bate em nós. Então esse é um exemplo que eu estou dando de um testemunho ruim. Se a gente confessa Jesus Cristo, que os nossos frutos sejam de amor e de misericórdia e de paz. Todos nós temos os nossos temperamentos diferentes, nossa personalidade e histórias de vida diferentes. Mas o mandamento é o mesmo: amar a Deus com todo o teu coração e o próximo como se fosse tu mesmo. Então, se a gente não gosta de ser maltratado, de ouvir gritos, que a gente não faça isso também com o nosso semelhante. Nesse segundo bloco, nós vamos ouvir a música Autor da Vida, de Aline Barros. Essa música é muito linda. Eu peço que os irmãos escutem essa música e voltem. Já já a gente volta com o terceiro bloco, aonde tem mais palavras de Deus para você. Fiquem aí. Vamos cantar com toda a força. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor
Você está ouvindo Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Voltamos. Que louvor lindo, o autor da vida. É para alimentar o nosso espírito, a nossa alma. Louvor é algo que faz muito bem para a nossa vida espiritual. A Bíblia nos ensina a nos reunirmos com cânticos espirituais. Ontem até estava assistindo um programa na televisão, assisti um pedaço, que tinha uma premiação para os melhores músicos do ano, de várias categorias. E nessas categorias que eu vi ontem, tinha uma categoria também para a categoria gospel. Então eu vi que aquilo ali, na minha opinião, é bem o que representa o que o mundo está vivendo hoje. Não tem mais temor, não tem mais respeito com Deus. Teve uma moça que foi ali cantar um louvor, em seguida vem outra moça seminua, com palavras vulgares, de baixo calão. Então não se pode misturar essas coisas. Ou a gente é filho de Deus, ou a gente é filho das trevas. E esses programas estão aí para os nossos filhos, crianças, adolescentes que assistem, e se a gente não cuidar, eles vão achar que é tudo uma mesma coisa, que eu posso falar em Deus e também posso falar em coisas que trazem só maldição. Então fica aí o alerta. Quero ler o texto que está no livro de Apocalipse com os irmãos, no seu capítulo 3, no versículo 14, palavra da revelação, que Jesus Cristo deu à igreja, que isso faz parte da nova aliança. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dize, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para enriquecer tuas vestiduras brancas, para te vestires, a fim que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Até aqui. Que palavra dura da parte do Senhor Jesus Cristo. Há quem entenda que as 7 cartas que estão aqui no livro de Apocalipse seja os períodos da dispensação da igreja aqui na Terra. Nem todos concordam com isso. Eu procuro entender particularmente que todas as cartas servem para o nosso tempo agora. Todas elas têm algum conselho importante, alguma correção importante para nós entendermos como Jesus quer que a igreja seja. Nessa de Laodiceia, fala de uma igreja que é morna e que Deus reprova isso. Está a ponto de vomitar da boca Deus, porque eles não são nem frio e nem quente, são mornos. Isso é uma vida religiosa pacata. E isso nós temos que ter cuidado, irmãos, para não nos tornarmos uma pessoa religiosa e não uma pessoa que nasceu de novo, que ama o Senhor em espírito e em verdade. Porque senão nós vamos nos assemelhar, sabe com quem, irmãos? Com os fariseus da época de Jesus, que o Senhor Jesus tanto combatia. Chegou a chamar eles de sepulcro caiado, como se fossem túmulos pintados de branco. Por fora está branquinho, está bonito, mas por dentro está podre. Nós não podemos nos enganar com isso. Também fala que essa igreja se acha rica. E hoje realmente se multiplicar os templos, as denominações, quanta riqueza, quanta luxúria. Tem igrejas que parecem até uma boate, pintadas de preto, com música atraente para atrair os jovens. Irmãos, o evangelho não precisa dessas coisas para atrair ninguém. Jesus Cristo disse que quando ele fosse levantado no madeiro, ele atrairia a todos. É no amor de Cristo que nós temos que pregar o evangelho. Nós não precisamos dessas estratégias humanas. Ou nós vamos parecer mais uma boate do que uma igreja, mais uma comunidade sem temor a Deus do que uma igreja, onde se prega o exemplo bonito de Jesus, de ser fiel, de tratar as pessoas com respeito, com amor, com misericórdia, vivendo uma vida de santidade, separada para Deus. É importante que a gente saiba que isso é um perigo, irmãos. Tem muitas denominações que estão que nem essa igreja de Laodiceia, achando que é rica,
que não precisa de mais nada. E o Senhor dá um conselho bem forte aqui. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Nós somos vistos no mundo espiritual de maneiras diferentes, irmãos. Aqueles que são marcados pelo Espírito Santo, lá na antiga aliança, quando veio a última praga no Egito, que foi a morte dos primogênitos do Egito, o que salvou o povo de Israel foi o sangue do cordeiro nos umbrais das casas. Aonde aqueles anjos passaram para fazer a justiça de Deus, não tocaram no povo de Israel, porque ali tinha o sangue do cordeiro. A nossa marca espiritual para o tempo do fim continua sendo o sangue do cordeiro, mas não de um animal, do cordeiro de Deus, do Senhor Jesus. Esse cordeiro que nos lava de todo o pecado. Isso se nós realmente nascermos de novo. Porque Jesus disse para um fariseu chamado Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E ele questionou: como pode um homem velho entrar para o ventre de sua mãe? E Jesus disse: tu é mestre em Israel e não entende as coisas que eu estou te falando? Imagina se eu te falar das coisas celestiais. Aí é que tu não vai entender. Irmãos, é necessário que cada um faça, como diz ali na Santa Ceia, que cada um examine a si próprio quando for tomar parte no corpo de Cristo, comer a carne e o sangue representado ali na Santa Ceia. Que se examine a si próprio. Não é eu que vou julgar o próximo, nem o próximo que vai me julgar. O nosso juiz é Jesus, mas o Evangelho, ele é a nossa balança. Nós não estamos mais na lei dos mandamentos, mas não é porque a gente está na graça que a gente vai viver uma vida de qualquer maneira. Nós precisamos viver uma vida em santidade. Essa é a confusão muito grande que se faz entre nova e antiga aliança. Algumas igrejas, algumas teologias pregam que na graça tudo pode. Realmente, o apóstolo Paulo diz que tudo eu posso, mas tem coisas que não me convêm. Se eu vou fazer alguma coisa que vai escandalizar um irmão, por que eu vou fazer? Eu tenho que ter cuidado em amar o próximo como a mim mesmo. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas acham que tomar vinho é pecado. Outras pessoas não veem problema nisso. Cada um examine a si mesmo. O que a Bíblia aconselha, por exemplo, é não se embriagar, não ser muito dado ao vinho. Então são coisas que tem que ter cuidado. Esse é um exemplo para dar. Outra coisa também que os judeus queriam fazer com as pessoas que estavam se convertendo era forçar eles a guardar o judaísmo. Foi feito um concílio, que está registrado ali no livro de Atos, que a única exigência que a igreja, que era a igreja primitiva, a primeira igreja dos apóstolos que andaram com Jesus, disseram que não comesse coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, fruto de sacrifício a deuses estranhos, que não são deuses, são deuses dos homens, né, das trevas, e não se envolvesse com prostituição. A nossa vida tem que ser uma vida espiritual reta. Tanto que quando Jesus fala de aliança e conta a parábola das 10 virgens, por exemplo, que fala que o noivo vem para um casamento, essa aliança representa um casamento. A noiva de Cristo é a igreja somos nós. Nós temos que nos apresentar para o Senhor em fidelidade. Nós não podemos nos corromper espiritualmente. O adultério espiritual foi o que fez e faz Israel sofrer tantos danos ao longo da história. A história de Israel é muito dura. Um povo escolhido por Deus, mas um povo muito sofrido, principalmente pelos seus erros. Até hoje, a gente sabe bem a situação que Israel está. É muito tenso viver no país chamado Israel. A guerra está sempre à volta dele, sempre cercada de inimigos. Todos querem destruir Israel. Poucos aliados Israel tem. Existe uma profecia do fim que diz que quando Israel estiver totalmente sitiada, quando ela for ser destruída, aí o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, vai voltar, vai defender Israel de maneira espiritual, e aí aquele povo do judaísmo que não entendeu que o Senhor Jesus Cristo é quem ele diz que é, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que estava prometido nos profetas, ele é o Salvador do mundo, todo joelho vai se dobrar. Aí nesse momento é que vai se cumprir a Escritura. Como Jesus disse, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Inclusive aquele que o transpassou com a lança do lado ali. Porque estava escrito na profecia que nenhum osso do Senhor Jesus ia ser quebrado. E Jesus cumpriu todas as profecias.
porque era comum naquele tempo, para ter certeza que o executado tinha morrido, dava uma marretada nos joelhos para cair o peso do corpo, e aí aquela pessoa, se tivesse algum fôlego de vida, ia morrer. Mas Jesus estava tão abençoado por Deus para cumprir as profecias, que pagou o preço, mas ele foi furado do lado, aonde saiu o resto de sangue e água que tinha no organismo de Jesus. Jesus realmente morreu naquela cruz, e morreu para que eu e você pudéssemos viver uma vida eterna, uma vida de abundância. Não negue essa aliança, não deixe de proclamar essa aliança. Não seja um crente, um fiel, um cristão, agente secreto, que ninguém sabe que tu é discípulo de Jesus. Anuncia o Evangelho, fala de Jesus, não tenha vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu isso: eu não me vergonho do Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação das pessoas. O Evangelho tem que ser proclamado. Eu não preciso andar com a Bíblia debaixo do braço, mas eu posso ter sempre uma palavra da parte do Senhor no meu coração. Eu posso ter sempre uma atitude generosa, de misericórdia, de bondade. Eu posso ser agente de paz no ambiente que eu tiver. Esse mundo de tanta confusão, tanta briga, é no trânsito, é nas empresas, é nas escolas. Quando a gente vai ver o telejornal, é terrível as notícias, é muito cruel o que está acontecendo, é tudo se cumprindo as profecias que Jesus falou. Que o tempo do fim seria um tempo de dificuldade, mas a nossa esperança é que o Senhor Jesus Cristo prometeu que Ele traria o livramento para a sua igreja. Há uma esperança para a igreja, mas para isso é necessário que a gente entenda essa nova aliança e cumpra o nosso papel. O Senhor Jesus Cristo já cumpriu dele naquela cruz, já está preparando moradas, e dada a ordem do anjo, soada a trombeta, ele vai vir buscar a igreja. Maranata, vem Senhor Jesus. Nesse último bloco, irmãos, antes de eu me despedir, quero pedir para você mais uma vez, se inscreva aqui no canal do YouTube da rádio, ajude a compartilhar os vídeos e, se possível, escreva aí nos comentários de onde você está vendo o vídeo e deixe uma palavra para nós de estímulo. Isso ajuda de duas maneiras: nós conhecermos vocês e o YouTube entender que esse conteúdo merece ser mostrado para mais pessoas. É assim que vai crescer a audiência do programa e é assim que vai crescer o Evangelho, a mensagem de Deus. O último louvor que a gente vai ouvir é O Rei Está Voltando, na versão de Amanda Vanessa. Nesse Amanda Vanessa, eu escolhi mais uma vez esse louvor que já vem em outro programa, só que essa numa versão nova. Amanda Vanessa tem uma presença do Espírito na voz. Ela está se recuperando de um grave acidente, ela não voltou a cantar ainda, para mostrar que mesmo nós sendo temente a Deus, nós passamos por dificuldades. Não somos super-heróis. Que você escute O Rei Está Voltando e que nós possamos nos encontrar aqui na próxima semana para mais um encontro com a palavra de Deus na Estação Jesus Lindo. Que Deus abençoe. Boa semana a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Os fiéis são trasladados, seu trabalho aqui findou, a carreira desses santos nesta vida já cessou. Do Senhor os bons ceifeiros terminaram seu labor. A colheita completou-se, é a vinda do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Aleluia, Ele vem no
desta terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro do Deus Filho que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. É notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo num bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluias ao Cordeiro, vamos indo para lá. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem nos buscar. Aleluia, Ele vem nos Estação Jesus Lindo. Apresentação Paulo Bertoletti.